agora nós vamos direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Lembrando, não é, Alexandre, que a partir de hoje nós estamos em transmissão simultânea com a CNN Brasil Rádio, veículo que você conhece tão bem também há tanto tempo. Vamos juntos a partir de hoje, então, na tela da CNN e na CNN Rádio Brasil para o país todo. Bom dia, Colombo. É verdade, rádio é capilaridade, né? A gente não consegue carregar uma televisão nem ficar lendo o jornal em determinado trabalho, mas o rádio a gente pode ouvir o dia inteiro. Então vamos em frente com os primeiros assuntos desta terça-feira, Alexandre. Agora há pouquinho foi confirmado que o caso do chefe do PCC, André do Rep, vai ser levado amanhã ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós discutimos bastante este assunto aqui ontem no Liberdade de Opinião, uma discussão, um debate tremendo entre diversas autoridades, juristas, sobre a decisão tomada pelo ministro Marco Aurélio Mello e desfeita depois à noite pelo ministro Luiz Fux. Agora, a decisão do presidente da Corte de levar o tema ao plenário, formado momentaneamente por 10 ministros. Neste período entre a aposentadoria do ministro Celso de Mello e a sabatina, e depois, se for aprovada, a posse do desembargador Cássio Nunes. É a decisão correta, Alexandre, para tentar contemporizar um pouco as coisas, levar este assunto ao plenário do Supremo? Eu estou com a mão aqui segurando o queixo, para o queixo não cair, né? A nossa Suprema Corte, a Suprema Corte do país, a Corte Constitucional do país, é o que está escrito lá no artigo 101 da Constituição, né? Vai se reunir em pleno para decidir sobre um habeas corpus de um traficante. Até onde desceu a Suprema Corte, né? E é uma coisa que está envolvendo a opinião pública, né? Porque a Suprema Corte trata de habeas corpus de traficantes. É uma coisa... É incrível. É uma perda de energia e uma perda de tempo, mas uma necessidade que o ministro Luiz Fux viu, né? Interessante que toda e qualquer instância da justiça, no devido processo legal, né, tem a Câmara Revisora. O juiz singular é revisado pelo Tribunal Regional ou Estadual, né, que é revisado pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Agora, uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, singular, pessoal, não é revisada por ninguém, né? No caso, agora, acabou sendo revisada pelo ministro Fux, né? Mas, normalmente, só Deus acima dele, né? Aí se soltam, muitas vezes por razões pessoais, sem alegar suspeição, né? Se soltam pessoas que estavam presas assim, um era padrinho de casamento, o outro era de um partido ao qual o ministro serviu, né? No caso agora vem de um escritório de um ex-assessor do ministro Marco Aurélio, né? Então são coisas que a gente fica assim chocado, né? Quando esse traficante foi preso, ele estava 5 anos foragido dentro de uma mansão. Parece que era uma mansão envolvida por uma cúpula que tornava invisível. Tinha lancha, tinha helicóptero, tinha não sei mais o que, mas ninguém... Demorou 5 anos. Aí quando o deputado... o delegado Fábio Lopes, né, foi lá prendê-lo, ele chegou a propor, só quer me dá mais 2 horas e ganha um prêmio de loteria. O delegado botou a algema e levou, né? Ou seja, ele estava com um prêmio de loteria aí para gastar com advogados e tal, para sair. E saiu, né? Agora, o ministro Fux, sim, revisou, mas não adianta fechar a porta da cela de novo, porque a cela já estava vazia e a gente não sabe onde ele anda. Nós vamos agora, Alexandre, ver alguns depoimentos aqui no Novo Dia da CNN e ouvi-los na CNN Rádio. Depoimentos de autoridades que falaram ao longo de ontem, do dia de hoje, sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Nós vamos acompanhar, por exemplo, o que disse o ministro da Justiça,
André Mendonça e outras figuras importantes que falaram sobre o caso. A decisão foi revertida. Na nossa visão, o crime de tráfico de drogas é um crime gravíssimo e que os traficantes de droga, principalmente aqueles que exercem uma alta função nos comandos do crime organizado, devem permanecer presos. Um dos fundamentos para manter o agente preso é a sua periculosidade. Por isso, no meu entendimento, foi equivocada a decisão de soltá-lo. Eu vou ousar contestar o ministro Marco Aurélio, a quem eu rendo os nossos respeitos sempre, mas quando ele diz que não olha quem é o réu, ele só olha a tese ali que está nos autos. Isso é muito ruim. É importante, para se avaliar uma tese nos autos, que se entenda o contexto. Então, culpa a legislação. E a gente sabe que isso abre precedente. Felizmente, o ministro Fux reviu isso, mas a consequência nesse caso foi a soltura de um bandido criminoso que, inclusive, já está foragido, provavelmente já saiu do país. Alexandre, agora há pouquinho, na estreia da CNN Rádio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nos concedeu uma entrevista e disse que o problema não é da lei, não dá para transferir para a lei um problema que é do judiciário. Você concorda com essa avaliação do presidente Rodrigo Maia, Alexandre? Pois é, Colombo. Nós ouvimos há pouco aí 4 opiniões, todas contra o ministro Marco Aurélio, né? E mais as explicações do presidente da Câmara. Eu tenho aqui uma opinião a favor do ministro Marco Aurélio, e é a lei. A lei que diz o seguinte, né? No artigo 316, modificado nesse pacote, né? Parágrafo único do artigo 316. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Não revisou 90 dias, a prisão se torna ilegal. Foi isso que a defesa do narcotraficante encaminhou ao ministro Marco Aurélio, né, pedindo um habeas corpus, e o ministro Marco Aurélio, que pegou o parágrafo único, aplicou o parágrafo único. Não revisaram, né, ele chegou a se queixar, chegou a dizer, puxa, nem a polícia, nem o Ministério Público, nem a primeira instância da Justiça Federal revisaram. Ficou mais de 90 dias preso, né, sem uma decisão, né, sem renovar a prisão, né? Já que, como disse o ministro da Justiça, é um crime gravíssimo, como disse o relator do pacote anticrime, é uma pessoa de periculosidade, não poderia ser solta, né? Mas, como disse outra pessoa que foi ouvida, né? O ministro Marco Aurélio não olhou a cara, e deveria olhar a cara, assim, saber quem é, né? Salomão certamente olharia para as duas mães, né? Antes de tomar aquela decisão que resolveu um problema de justiça, né? Tem que olhar para a cara das pessoas para sentir, né? Imagina só, ele acreditou que um traficante que manda toneladas de cocaína para as máfias africana e siciliana, né? Que ficou 5 anos foragido, que está condenado a 25 anos, estaria dizendo a verdade para ele, olha, eu vou ficar na minha casa, lá em Guarujá, está aqui o endereço certinho, tá bom, vamos combinar assim? Ok, né? Já tinha a história lá atrás, que ele tentou escapar oferecendo um prêmio de loteria, né? Então, agora escapou, né? E a gente vê coisas lá no Supremo, sinto muito falar de novo nessa história, né? O ministro Fux não reagiu por ele nem pode. Ele reagiu porque o Ministério Público Federal correu lá e disse, opa, não pode soltar, né? É bom a gente saber disso também, né? Está na Constituição que essas coisas começam com o Ministério Público. E tem uma coisa que não começou com o Ministério Público, começou com o presidente Supremo, foi para a relatoria de Alexandre de Moraes, né, e infringiu pontos do artigo 5º dos direitos e garantias individuais, infringiu a liberdade de expressão no artigo 220. Né? Por tudo isso a gente fica pensando, meu Deus, né, o Sidney falou nisso, meu Deus, o que vocês estão fazendo aí? Né?
Não dá para entender. Não dá para entender. Agora, desde o final de semana, quando a sociedade tomou conhecimento desse habeas corpus e o bandido saiu da cadeia, Alexandre, há muita gente falando sobre tudo, né? Nós mostramos aqui algumas autoridades, mostramos e os ouvintes da CNN Rádio puderam ouvir, acompanhar também estas explicações. Nas redes sociais, os procuradores da Operação Lava Jato insistentemente têm manifestado uma mesma posição. Se o Congresso Nacional já tivesse aprovado a prisão em segunda instância, este assunto não estaria sendo discutido porque o traficante em questão já estava preso com condenação em segunda instância. É uma pressão, inclusive o ex-juiz Sérgio Moro falou nisso, né? É uma pressão correta feita pelos integrantes da Operação Lava Jato ou uma tentativa também de embarcar num assunto muito popular que provoca medo de maneira absolutamente justificada na população para fazer prevalecer uma tese que a Lava Jato entende ser adequada, correta? Pois é, a gente tem visto aí na história da justiça do mundo, né? Tem um livro aqui do lado, Grandes Julgamentos. O juiz de primeira instância, singular, bateu o martelo, o sujeito vai para a prisão, né? Se ele é perigoso, se ele vai continuar delinquindo, se ele oferece risco para as testemunhas, se ele oferece risco para a justiça, se ele oferece risco para a coletividade, ele é isolado, né? Aí vai, se quiser recurso, entra com recurso, mas fica preso, porque ele não tem condições de conviver com a sociedade. E aí nós criamos, né, tudo muito bonzinho, né? Nós somos muito bonzinhos, por isso que a gente vive com medo na rua, né? E aí, pela bondade dos constituintes, puseram lá, ninguém poderá ser preso, não sei o quê, não, transitado em julgado. Aí tem o transitado em julgado, assim como o direito adquirido, tem coisas lá que são cláusulas pétreas, né? E aí a gente fica pensando como transitado em julgado. E enquanto isso, ele continua lá na mansão de Anga, continua mandando cocaína, né? Agora vai mandar de outros lugares, né? Porque continua mandando, né? Porque tem dinheiro, né? Então, tem que haver, sim, né, essa possibilidade de, ao arbítrio do juiz, ao julgamento do juiz, dizendo melhor, né, perceber a sensatez de manter na prisão alguém que é perigoso, alguém que vai continuar delinquindo, alguém que oferece risco para a sociedade. Então tem que mudar isso, tem que mudar. Nós seguimos juntos aqui no Novo Dia da CNN, na CNN Rádio também, com liberdade de opinião, a partir de hoje em transmissão simultânea com o Sidney Rezende e com o Alexandre Garcia. Nós vamos falar agora, Alexandre, também sobre judiciário, mas um outro aspecto, uma outra abordagem aqui. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que o Brasil tem pouco mais de 8 juízes para cada 100 mil habitantes. Segundo a Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, a média de países desenvolvidos é de 21 juízes para cada 100 mil habitantes. Ao mesmo tempo, de acordo com essa mesma Comissão Europeia, nós, aqui no Brasil, gastamos o equivalente a 1/3 do PIB com magistrados. Já os países europeus, 1,3% do PIB com magistrados. Já os países europeus consomem apenas 0,32%. Alexandre, gastos altos, efetivo baixo, morosidade da justiça. Como é que a gente pode fazer para melhorar o sistema judiciário do Brasil? Bom, a propósito, né, a gente estava falando tanto de julgamentos e dinheiro, etc. A propósito, também dados do Conselho Nacional de Justiça para justificar essa comparação de 1,3% do PIB do Brasil sobre 0,32% do PIB na Europa, né? São 4 vezes mais o custo aqui no Brasil. Por quê? Dados do Conselho Nacional de Justiça, compilados pelo meu colega Josias de Souza, publicado no UOL, agora no dia 4, e ele atribui aos repórteres Fábio Fabrini, Leonardo Diegues e Diana Yucari. Em 871.200 contra-cheques de magistrados, período de setembro de 2017 a agosto de 2020. Desse total, em indenizações
atribuídas a Vale Creche, uma espécie de bolsa natalidade, né? Lá no que deveria ter o limite de 39.200, como diz a Constituição, encontraram 203 mil remunerações mensais entre 50 mil e 100 mil. 14 mil contra-cheques com valores entre 100 mil e 200 mil. 659 contra-cheques, ou bolerites em São Paulo, com cifras entre 200 mil e 500 mil. Imagina se a justiça tivesse que ser eficiente, eficaz, ágil, rápida, na mesma proporção do tamanho desses contra-cheques, né? E eu vejo que quem carrega mesmo o piano é a primeira instância. Lá no interiorzão, né? Com sala emprestada pela prefeitura, com banheiro emprestado pela prefeitura, resolvendo os problemas ali na cara dos criminosos, correndo risco de vida, o juiz de primeira instância. Depois, nos tribunais, é aquela coisa toda que provoca notícia, né? E isso aí foi publicado no UOL, dia 4, foi levantado no Conselho Nacional de Justiça. Então, quando a gente fala, né, mandou a reforma administrativa, mas não atinge o judiciário, né? A gente pode querer fazer reforma tributária, administrativa, reforma política e a reforma do judiciário, né? Para essas coisas funcionarem, a gente não ter narcotraficante solto aí de uma hora para outra por uma decisão pessoal de um ministro. É bom a gente pensar sobre isso. Preparar a nossa cabeça para, porventura, se alguém tiver coragem de propor no Congresso Nacional uma reforma do Judiciário. Agora, a sociedade, ela fiscaliza muito, ou tenta fiscalizar com muita contundência o poder legislativo, o poder executivo. Os olhos são mais complacentes, talvez, com o poder judiciário, né? E mesmo tentativas de outros poderes de tentarem estabelecer alguma espécie de limite, por exemplo, para o pagamento de supersalários do judiciário, raramente vão em frente, né? Há pouco tempo houve uma comissão montada no Senado que contava com a senadora Cátia Abreu, com o senador Renan Calheiros, para estudar os supersalários pagos no Poder Judiciário, o que fazer para evitar que isso continuasse acontecendo. E essa comissão, ela simplesmente se desmanchou, se desfez sem nenhum resultado prático. Por que há esse temor em observar esse assunto com uma lupa um pouco mais eficiente, Alexandre? Você já disse por quê? Temor, medo. Todos temos medos. Todos temos medo de juiz, né? Eu tive medo aí num período de Alexandre de Moraes, estava personagem de George Orwell, né? Estava entrando na vida de todo mundo, eu fiquei com medo, né? Os legisladores têm medo também, né? Se não tivessem medo lá no Senado, tinha corrido já muito pedido de processo de impeachment, inclusive para arquivar o processo, mas pelo menos teriam falado a respeito do processo, examinado o processo, né? O pedido de abertura, mas é medo, não quer tocar, né? O sujeito fica imaginando, puxa, aquilo que eu fiz naquele dia que já foi arquivado e tal, será que alguém vai desarquivar, né? Pode ser que seja isso, pode ser que seja esse temor, esse respeito, né? Passou o tempo em que o juiz só falava nos autos, né? Depois que apareceu, foi o ministro Marco Aurélio, que era presidente do Supremo, quando botou a TV Judiciário, né? Aí, para a transparência, é justo a transparência, mas também despertou, virou palco, né? Virou tribuna, e exacerbou muita coisa, né? Mas, enfim, nós estamos acompanhando, temos que acompanhar o judiciário, porque eles são, embora não tenham recebido o nosso voto direto, né? Nos Estados Unidos elegem lá, em muitos lugares elegem o delegado, elegem o juiz, né? Aqui é de carreira, ou de nomeação por parte das autoridades, do governador, do presidente da República, né? Mas chegou um ponto em que há um respeito
Muito grande, a justiça tem que ser respeitada, mas tem que se fazer respeitar também, né? E certamente esses contra-cheques aí não contribuem para que seja respeitada. Alexandre, então, uma boa terça-feira. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião, no Novo Dia da CNN e também na CNN Rádio em transmissão simultânea, hein? Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.